Meu Juju, menino. Sentando aqui rapidinho para falar com vocês. Ainda não li a palavra. Sabe por que eu não li a palavra hoje? Hoje eu estava num dia muito preocupada com algo. Preocupada com algo. Não repara aqui minha Bíblia, viu? Essa daqui é apego sentimental. Quem não conhece ela ainda... Ela é apego sentimental. Ela é do início da minha conversão, viu? Não ri da minha Bíblia. Da minha Bíblia. Aqui ela tem marcas de utilização, marcas de tempo e utilização. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, eu não li a Bíblia hoje. Por que eu não li a Bíblia hoje? Porque eu estava preocupada com uma coisa que eu não ia conseguir resolver. E a hora foi passando, eu fui me distrair com outra coisa para esquecer do problema. E fui procrastinando, fiquei ansiosa, preocupada com uma coisa que eu não conseguiria resolver naquele momento. E fiquei ali. Só comigo aconteceu isso. Já aconteceu com vocês. Se preocupar não vai resolver o problema. Não vai. Era mais proveitoso, é mais proveitoso eu ler a preciosa palavra de Deus do que estar me preocupando. Porque preocupação só vai agoniar o juízo. E só vai agoniar o juízo e não vai resolver o problema. Deixa o problema na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. É isso que a gente tem que fazer. Não ficar pensando no problema. E eu fiquei com sentimento. Ai, eu precisava ler a palavra. Eu preciso ler a palavra. Fiquei ali, corroendo a situação na minha mente. E deixei a hora me levar. Não deixa a hora me levar. Leva a hora. Não sei se essa frase existe. Porém, domine sua hora, meu filho. Domine sua hora, minha irmã. Domine sua hora, domine suas emoções. Deixe aos pés do Senhor, que Ele vai resolver enquanto você fica ali, ó, na preciosa palavra, fazendo seu devocional. Não perca seu devocional por problema, não. Perca não. Vá lá, porque enquanto você está com o Senhor está resolvendo seu problema. Amém? Amém? É isso aí. Olha aqui, ó, atrapalhador de devocional. Agora não é culpa minha não, ó. Quem tá aqui na mesa, ó. Mas isso não é desculpa, né? Johninho aqui na mesa, fazendo da minha mesa cama. Já viu uma coisa dessa? É brincadeira isso? É brincadeira. Mas isso não é desculpa pra crente. Crente arruma um jeito. A sabedoria na mente do crente. Então, tem outras formas, né? Tem outros lugares. É assim na sua vida, minha irmã. Se você não arrumar um jeito, se aquele jeito der errado, vá em outro jeito. O Senhor vai lhe dar outra estratégia. Amém? Aleluia.
olha só uma paradinha aqui, porque observe bem, trazendo aqui destacando um verso aqui, para me ensinar a ser crente, e nos ensinar a ser crente, amém? Olha, em Romanos 8, no verso 5, diz: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. No verso 6 diz: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Quando nós apenas, aqueles que são controlados, quando nós somos controlados pela natureza humana, vamos pender para as coisas da natureza humana, apenas isso e nada mais. Aqueles que são carnais, aqueles que gostam de deixar a carne dominar tudo, vão pensar nas coisas da natureza carnal, nas coisas humanas. Mas os que pensam, os que são controlados pelo Espírito, eles vão ter uma mente espiritual. Eles vão pensar nas coisas espirituais, as coisas que agradam o Espírito, aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos pensar, nós precisamos permitir que o Espírito de Deus nos domine, nos controle, nos guie em todas as coisas, para que nós possamos caminhar nas coisas que agradam a Deus. A carne não pode ter mais domínio sobre nós, mas o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus nos conduzirá ao melhor caminho. Observe. Portanto, diz no verso 6, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, misericórdia. Mas permitir que o Espírito de Deus, aleluia, controle a mente, controle seus pensamentos, sua vida, seu comportamento, resultará, né? Acrescentando aqui, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Aleluia! Aleluia! Essa é a melhor opção, ser controlado pelo Espírito, porque o resultado é maravilhoso, o resultado é maravilhoso. Eu peguei esse negócio aqui. O resultado é maravilhoso, porque quando nós deixamos o Espírito Santo, quando nós permitimos que o Espírito Santo controle a nossa mente, nossa vida, resulta em vida e paz. Nós teremos paz, independente da circunstância, independente, as coisas estão pegando fogo, e nós temos paz. Nós temos alegria, nós temos esperança, porque o Senhor gera em nós paz, vida. Agora, quando nós nos deixamos levar pelas coisas carnais, pelas coisas desse mundo, vai dar ruim, Quando eu fiquei preocupada hoje, pela manhã eu fiquei preocupada com as coisas desse mundo, com outras coisas, e me deixei levar pela carne. E não fui ler a palavra. Se eu tivesse lido a palavra, se eu tivesse feito o que eu precisava fazer, eu estaria em paz, em tranquilidade. Então não negocie, não troque uma vida no Espírito, uma vida guiada, controlada pelo Espírito, pelas circunstâncias, pelas coisas dessa vida, porque as coisas dessa vida vai passar. Tudo que é perecível, tudo isso aqui, vai passar. Só as coisas incorruptíveis permanecerão. Aleluia, amém. Permaneça no Espírito. Glória a Deus.
Senhor, que podemos dizer diante das coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No capítulo 8, a partir do verso 31. Se ele não poupou, o verso 32 diz: se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Acaso não nos dará todas as coisas? Aleluia! Aleluia! Se ele, o Deus poderoso, não poupou o seu filho amado, seu filho amado, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas, aquilo que nós precisamos? Se ele deu o melhor que ele tinha, que foi o seu filho, ele não nos dará todas as outras coisas? Não precisamos nos preocupar, nos ficar ansiosos, preocupados, porque se ele já entregou o seu melhor, então todas as outras coisas é o básico. Aleluia, como é maravilhosa a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, dá um joinha, dá um glória a Deus e aleluia. Aleluia. Deixa eu ver aqui a hora, deixa eu ver se eu consigo ver a hora aqui. São 4:09. Oh, meu Deus, obrigada, Pai, por ter parado para ler a Tua palavra, para ser fortalecida por meio da Sua palavra. A palavra de Deus tem todas as respostas que nós precisamos. Todas as respostas que nós precisamos estão na palavra. É a fonte, meu irmão. É a fonte daquilo que nós precisamos. Tudo está aqui, ó. Todas as respostas que você precisa está na palavra de Deus. Aleluia! Dá um glória aí. Olha quem quer sair, ó. Esse bonito aqui, ó, miando para querer sair. Mas o lugar dele é em casa, que ele está protegido, guardado, blindado dos ataques lá fora. Aqui tá muito bom, tem tudo que ele precisa. E esse bonito aí, ó, tava aqui miando para querer sair. Johnny, tu vigia, viu? Tu vigia que não tem nada lá fora que você precisa. Tudo que você precisa está aqui, ó. Tudo que você precisa. E ele não tá nem aí preocupado pra ele. Ainda me desconsidera, ainda vira as costas pra mim. E a gente dá tudo que ele precisa aqui, ó. Coisa linda. Gente, agora comendo milho aqui. Comendo milho aqui no final da tarde. Quem gosta de milho cozido. Aqui é época de... É junho, né? São João. Época junina. Aí tem milho aqui. A época do milho, né? Aí é muito bom. Milho cozido. Eu gosto de milho. Tudo que é da base de milho eu gosto. É isso aí. Mas você viu, né? Não perdi meu dia. Ainda deu tempo de eu ler a palavra antes de virar as 24 horas desse dia. Antes de virar as 24 horas desse dia, eu li a palavra. Tá vendo? Dá palmas pra mim. Dá palmas pra mim porque eu sou crente. Mas brincadeiras à parte. Mas tem dia que a gente vai estar assim, ó. Não vai conseguir ler a palavra. Vai ter N situações. Você não vai estar bem, vai ter alguma situação. Isso pode acontecer porque cada um tem sua demanda, sua rotina. Mas Deus sempre um jeito.
Se não for de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja qual for o horário. Mas leia a palavra de Deus, que é através dela que você vai se fortalecer, é através dela que você vai se alimentar. Você precisa do alimento espiritual, não só do alimento físico, né? Mas do espiritual, porque se nós apenas nos alimentamos do alimento físico e esquecemos do espiritual, nós enfraquecemos, assim como deixar de comer o alimento físico. Se você deixar de comer o alimento físico por um bom tempo, você vai ficar fraco, você vai enfraquecer. Assim é o alimento espiritual, você pode enfraquecer, você pode, ficar fraquinho se você não se alimentar. E precisamos vigiar como crentes, como cristãos, seguidores de Cristo. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer as escrituras, porque ela é nossa esperança, ela é nosso consolo, é nosso refúgio, é nossa força. Aleluia, amém. Então é isso aí, dê o like, viu? Dê o like para que o YouTube entenda que essa mensagem é relevante e vai espalhar para mais pessoas e vai chegar nas pessoas que precisam chegar, e elas vão se animar. Animar, porque eu sou meia risonha, meia resenheira. Então, se alguém precisar de um ânimozinho aí, alguma menina que precisa de um ânimozinho, aqui, Sueli para animar. Amém, glória a Deus, que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.